a gente fala em alimentação equilibrada para as crianças, pais e mães ficam com muitas dúvidas. Proteínas, carboidratos, fibras, como seria o prato ideal? Para este papo, convidamos a nutricionista pediátrica Priscila Maximino e a Amanda Castro, que tem 4 filhos, né, Amanda? Isso. E cada um numa fase da alimentação? Cada um numa fase, cada um uma dificuldade diferente. Então, conta pra gente os nomes deles e as idades. O Pedro é o mais velho, ele tem 10. A Isabela acabou de fazer 8 anos. Aí depois vem o Miguel, que tá com 6, que é o meu terrível. E tem o Daniel, que tem 1 ano e 9. E o que tá acontecendo com o Miguel, então, que é o terrível? É em relação à alimentação que ele tá dando trabalho ou não? Então, ele tá na fase, assim, terrível, assim, no geral, né? Mas, assim, na alimentação, ele não dá tanto trabalho, porque ele imita os mais velhos, né? Então, o meu mais velho, o Pedro, come muito bem. Então, como é o espelho, né, ele segue. Quem me dá mais trabalho mesmo na alimentação é a Isabela. E por que a Isabela tá dando trabalho? Porque ela fala que não gosta de nada que é saudável. Ela já concluiu isso? Ela já concluiu. Então, ela já... É saudável? Eu falo, então eu não vou gostar. E antes ela comia verdura, legumes? Não, ela foi que sempre me deu trabalho, desde bebê. Tudo que eu introduzia, ela não gostava. E aí, o que fazer, Priscila? Porque muitos pais ficam desesperados porque os filhos não comem bem, não comem de forma saudável. O que fazer? É um comportamento comum da infância recusar certos alimentos, principalmente quando você se depara com eles pela primeira vez. Isso a gente chama de neofobia, que é o medo do que é novo, né? Provavelmente sua filha ouve também falar muito sobre alimentação saudável, não é? Então hoje, ou ela ouve você, ou ouve os pais, ou na escola. Então ela já está... ela já está formando o repertório dela de conhecimento sobre os alimentos, né? Como esse alimento saudável foi apresentado para ela? Numa festa de aniversário? Num restaurante? Provavelmente não. Nós deixamos para apresentar esses alimentos para a criança muito no dia a dia, muitas vezes forçando-as a comer, muitas vezes apresentando de uma forma pouco atrativa. E nos dias de brincadeira, de festa, a gente coloca aqueles alimentos mais guloseimas. Vai dar vontade de ter festa todo dia. Exatamente. Bom, como ela falou, né, são 4 filhos, cada um numa fase aí de alimentação. E daí, como é que você faz para ter uma alimentação saudável para o pequenininho, que tem menos de 2 anos, até os outros que estão aí na pré-adolescência? E o que é uma alimentação equilibrada? Você falou um ótimo ponto, é o equilíbrio. Tudo que é exagerado, radical, não combina com saúde e também não combina com criança. Tá. A criança temos que ter um cuidado especial. Ela não é um adulto pequeno, né? Ela tem a necessidade de crescer e se desenvolver. Neste caso, é a mesma alimentação para a família toda, né? Desde o bebê que está começando a comer até o mais velho, eles vão participar dos mesmos alimentos, porém talvez com texturas diferentes. E essa alimentação tem que ser variada, Priscila? Tem que conter o que a gente falou até no início do programa: proteína, carboidrato. Exatamente, é o equilíbrio e a variedade. Se a gente puder resumir, seria o colorido. Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais variedade, melhor. Sem restrições. Então, não tem um alimento que é saudável. O único alimento completo, saudável, é o leite materno. Com exceção do leite materno, não tem um alimento que seja completo. Então, todos os alimentos devem fazer parte da alimentação da criança. Então, você tem tido alguma dificuldade, não sei se com a Isabela, de fazer essa variedade? Ela mesma acaba restringindo Ela muito? seleciona, Ela seleciona, Sim, ela seleciona. Inclusive, eu faço... Eu como um pouco de tudo. Mas, assim, como são muitos filhos, o dia a dia, muita correria, a gente não faz aquela mesa elaborada, né, no dia a dia. Então, assim, eu costumo variar os pratos. Mas aí, por exemplo, quando eu faço uma coisa que não é macarrão, eu queria macarrão. Eu, não, mas macarrão todo dia não dá. Então, hoje não tem macarrão. Aí eu coloco alguma coisa substituindo, ou então eu faço um queijo coalho, alguma coisa assim, que os outros gostam. Aí ela vai, não, mas eu preferia macarrão. Faz um macarrão pra mim? Eu falo, não, tem que comer, todo mundo come Mas igual. aí, quando não tem opção, aí você faz... Ela não come. Ela não come? Não. Ela deixa de comer? Ela deixa de comer porque, por exemplo, eu coloquei um brócolis. Não, o brócolis eu não quero. Aí, se não comer o brócolis, não vai comer tal coisa.
aí ela deixa de comer, aí ela pula a refeição. Não, e sempre que o assunto aqui é alimentação, vocês podem imaginar o que chegam de mensagens pelas nossas redes sociais de pais e mães com muitas dúvidas, né? E pelo nosso Facebook chegou a pergunta da Rosana Santos. Ela quer saber o seguinte: faço xarope caseiro com mel para minha filha. Por ser doce, o que é tolerável para uma criança de 3 anos? A criança de 3 anos pode consumir mel. Porém, é importante a gente lembrar que não é por ser caseiro que ela pode consumir o quanto ela quiser. Precisa ver o que mais tem nesse xarope. E o mel mesmo, por exemplo, é um alimento que, se consumir muito, tem muitas calorias? Ele é um açúcar também, né? A partir de 2 anos, a criança pode consumir o mel para xarope ou mesmo para receitas e para adoçar. Mas ele vai acrescentar calorias, sim. A criança de 3 anos, a criança em geral não precisa fazer restrição calórica. Ela dá conta de regular o seu apetite de acordo com as suas atividades. Olha, e pelo nosso WhatsApp chegou a pergunta da Diene de Mauá, São Paulo. Meninas, eu sou Diene aqui de Mauá. Meu filho vai fazer 5 anos. Ele tá acima do peso, porém ele não come doce, essas tranqueiras que criança costuma comer, porém também não come legumes, verduras, é um sacrifício. Alguma dica, alguma coisa que vocês possam estar nos ajudando? Acredito que não sou a única. Sou fã de vocês. Obrigada. Beijos. Obrigada. O que você pode dizer para a Diene, então? Que a obesidade, o excesso de peso é uma condição do estilo de vida. Além da alimentação, o que pode mudar no estilo de vida dele, no tipo de brincadeira, no lugar que ele brinca, que ele anda, se ele corre, o tempo que ele fica na televisão e nas telas. Porque às vezes também tem uma condição genética e Sim. daí pode ser uma criança que precise de mais atividade do que as outras. Com certeza. E conversar com ele sobre a consciência, sobre a fome, sobre a quantidade. Primeiro, entender a quantidade que ele come, se ele está com fome realmente, entender a rotina alimentar antes de ir para o capítulo das verduras e dos legumes. Senão, de cara, ele já vai desistir. Amanda, a Isabela pratica alguma atividade física? Ela gosta de praticar Ela é atividade preguiçosa. física? Ela não gosta, mas eu faço ela praticar por meio das brincadeiras. Isso é importante. É que a atividade física da criança não é o esporte, é a brincadeira. E a Luana Claro, de São Paulo, mandou um vídeo lindo demais da Luísa comendo brócolis, também pelo nosso WhatsApp. Vamos ver. Ele foi credenciado, tem que estar aqui na grade. Mas tudo bem. Brócolis, que gostoso, né, mãe? Fátima. DJ Alok abre os trabalhos hoje Que no gostoso brócolis. Hoje também a atração principal. Muito fofa, né? É o sonho de consumo de toda Bonitinha, mãe. Aí vem com aquelas certeza. chatas que falam assim, espera ela crescer um pouquinho, pra você ver se continua assim, né? Isso, ó, já pra Rosângela Moura, de Campinas, em São Paulo, não tem sido tão fácil assim. Ela disse, minha filha de 5 anos não come nada verde. O que eu faço? Me ajudem. Primeira coisa é ela dar o exemplo. Segundo, não desistir. Terceiro, observar se todas as refeições está exposto e ela tem oportunidade de consumir o verde. E nunca forçar. Tá, é um caminho aí, né? a ser Exatamente, nada é trilhado. imediato. Eu acho que eu tô há uns 10 anos tentando com alguns lá em casa, viu? E você dá um exemplo. Você já falou que você dá um exemplo, né? Eu como. Você come? Eu como sim, mas eu até tento do meu prato passar pra ela, pra ver se vai, né? Pode não ter o efeito agora, mas na vida um pouco mais pra frente vai vir. Tem que insistir, Verdade. né? Chega uma hora que vem essa conscientização. É o que Vem. você falou, não desistir. No próximo bloco, tem reportagem sobre alimentação na creche. O Papo de Mãe está de volta e, a partir de agora, participa também da conversa sobre alimentação equilibrada a nefrologista pediátrica Ana Paula Brecheret. Ana Paula, a gente precisa se preocupar também com a saúde dos órgãos da criança, por exemplo, do rim. A gente tem que ter alguma alimentação específica para cuidar do rim também da criança? Ó, eu sempre falo que para cuidar do rim, precisa ter uma alimentação equilibrada, né? Se você quiser
proteger seu rim para que ele dure bastante e na sua vida, lá na velhice, que a gente esquece que a velhice vai existir na vida dessa criança, a gente tem que manter uma alimentação equilibrada, consumir pouco sal, que é uma coisa que é muito usada na cultura brasileira, um equilíbrio no consumo de proteína e tomar muita água, não pode esquecer da água também. De que maneira? Esquece, às vezes, de tomar água, né? Precisa, principalmente as crianças, precisa se tornar um hábito, né? Exatamente. E de que maneira que o sal, o excesso de sal, pode prejudicar o funcionamento? Então, o excesso de sal, ele é uma das substâncias que ajudam a, mais para frente, prejudicar a pressão arterial e a pessoa pode ficar mais hipertensa, vai depender de indivíduo para indivíduo. E para quem tem tendência familiar, também pode ajudar a produzir o cálculo renal. Já em criança? Pode acontecer já em criança. E Priscila, a gente não precisa colocar muito sal na comida, né? A gente pode criar esse hábito nas crianças, desde pequenas, de não colocar tanto sal e temperar a comida de outra forma. Ela pode ficar gostosa também com outros temperos, né? Com certeza. Primeira coisa, tirar o saleiro da mesa. Isso vai beneficiar a família toda, né? Usar ervas naturais que você pode cultivar em casa para realçar o sabor. Né? Hortelã, manjericão, erva doce, cúrcuma, uma série de temperos que realçam o sabor, né? E a criança pode, inclusive, fazer parte disso. Ela pode ser a responsável por temperar a salada. Eu acho que hoje em dia até acho que tem pediatras que já falam para não temperar com nada de sal pro bebezinho na introdução a alimentar. recomendação da sociedade é que não se use o sal, porque justamente, né, a capacidade da renal da criança O problema do sal não é nem acho que na comida que a gente faz em casa, né? Mas nos alimentos industrializados. Que tem muito também, sódio, né? Mas as pesquisas mostram que o preparo do arroz e do feijão do brasileiro, ele tem mais do que o dobro de sal. É que o açúcar fica assim sempre visto como vilão da alimentação, Não é mas só. o sal também faz muito mal. Como é que é na sua casa? Você tem essa preocupação com o excesso de sal? Sim, então, eu já tive 2 vezes problema no rim, né? E então, desde que eu tive a primeira vez que eu fui internada, a gente já diminuiu o sal em casa. Meu marido, quando cozinha, ele nem usa sal. Eu uso um pouquinho só pra dar a equilibrada. Mas a gente nem costuma usar o sal, eu uso os temperos de verdade mesmo. E, Ana Paula, o excesso de proteína pode fazer mal também? Quer dizer, a gente tem que ficar atenta à quantidade de proteína que a gente come? Isso, o brasileiro tem o hábito já de comer mais proteína do que boa parte do mundo, né? O brasileiro come muita proteína. E agora está na moda também esses suplementos e esses regimes com baixo carboidrato, que acaba você tem que aumentar a quantidade de proteína. E quando você aumenta a quantidade de proteína, o rim tem que trabalhar mais e acaba sobrecarregando um pouco esse rim. E aí, mais para frente, pode ser que esse uso exagerado numa fase nova da vida faça falta lá na frente. Mas criança não pode fazer esse tipo de dieta restritiva, Não né? deve, não deve. Quer dizer, a criança, se ela está acima do peso, vai buscar outros recursos para emagrecer. Exatamente. Mais atividade física. Ela vai fazer um equilíbrio em todos os nutrientes, não só mexer só na proteína. Você tem carboidrato, gorduras, que também fazem parte da alimentação da criança. Então, para emagrecer, a criança precisa de uma orientação profissional. Porque essa criança está em crescimento, né? Precisa de Exatamente. todos os nutrientes. E a gente já falou bastante da alimentação em casa. Agora vamos ver como é a hora do almoço dessa criançada na escola. O cardápio ele é baseado na resolução 26 do FNDE, onde ele estabelece a quantidade de calorias, quanto que eu posso fornecer de açúcar, o quanto que eu posso fornecer de sal, quanto de fibra. A nutricionista, quando vai montar um cardápio, ela pensa que de 50% a 60% é de carboidrato, de 20% a 22% é proteína, o restante é gordura, o tipo de gordura que você vai estar colocando, se é saturado ou insaturado. Então, isso é pensado na hora de ser feito. Então, a gente tem uma certa restrição, por exemplo, não pode ter doce só uma vez por semana, se tiver. O sal tem que ser controlado. Eles às vezes falam assim, tia, precisa pôr mais sal na comida. A gente fala, não, tem que comer menos sal, né? Verduras, por questão de fibras. Então, tem todo esse cuidado. Agora, a gente tem o dia sem carne, que a gente tinha a proteína texturizada de soja, agora a gente está introduzindo lentilha, grão de bico para estar substituindo. Tem bastante proteína,
é o Ora Pronobis, que nós também aqui utilizamos. A gente coloca no feijão, a gente coloca no arroz, a gente coloca na salada, com outros alimentos. A gente aqui tem uma horta punk, né, que é organizada por um grupo de pais, que começou por uma mãe e que daí essa proposta foi se expandindo na escola. Então, assim, essas plantas, elas são usadas como complemento alimentar da alimentação escolar. A horta daqui, ela não serve para abastecer a cozinha, mas para enriquecer. A Fernanda, que é a mãe dos chás, ou a Thalita, elas colhem e traz pra gente, a gente distribui na alimentação. Eu já tô atrasada, que eu tenho que entregar até às 8, porque elas têm que pôr na merenda, né? Legal essa participação das crianças. Acho que depois delas conhecerem a Punk, elas ficaram mais íntimas aqui da cozinha, nos conheceram melhor. O que a gente tem observado é que antes desse projeto, 30% das crianças comia. Depois que o projeto começou e ganhou força e ganhou asa, hoje a gente tem 70% das crianças se alimentando com a comida da escola. Isso faz toda a diferença. Aqui existe um envolvimento muito grande dos pais com a escola. Então é muito importante, porque a escola, ela promove uma alimentação saudável, mas isso precisa ser continuado em casa, né? Porque não adianta a criança vir aqui comer um alimento saudável, chegar na casa dela, ela come tranqueira, né? Eu não gosto de alface, rúcula e folhas assim, né? Parecidas, mas eu adoro uma punk, assim. E você aprendeu a comer aqui na escola? Isso. A Isabel que me ensinou a comer essas plantinhas. Ela me ensinou qual é qual e aí eu fui aprendendo sozinha depois. Eu penso que isso foi uma ação muito importante para a gente trazer essa conversa da alimentação saudável, da sustentabilidade da escola, tanto dentro do currículo como na prática do dia a dia, né? Que isso é o mais importante. Vai aparecer no papo de mãe? Vai lá, todo mundo. Viva as Punk! Viva! Ai, que graça as crianças lá. E a gente sabe muito bem que às vezes eles comem de tudo na escola e em casa que são restritivos. Né? Os seus comem, eles almoçam na escola? Os meus menores almoçam na escola. E assim, eu gosto porque quando eles estão vendo os amigos comendo, eles comem igual. Querem experimentar. Eles querem. O Miguel fala pra mim, mamãe, hoje eu experimentei, sei lá, beterraba e eu gostei. É mesmo, é porque a Valentina estava comendo, então eu comi também e gostei. Não, eu lembro assim de história de mães de amigas da minha filha falando, nossa, ela comeu isso e aquilo na minha casa. Eu falei, em casa não come. Como eles comem diferente na casa dos outros, né? Isso é uma realidade. A gente faz trabalho com escolas e vê as crianças comendo na escola muito tranquilamente coisas que ela não come em casa. Muito provavelmente porque também ela sabe que na escola ela não pode mudar o cardápio. A escola, os adultos lideram do que vai ser oferecido para a criança. Ela pode escolher não comer. Em casa, ela sabe que ela tem um certo poder de mudar esse cardápio. O negócio é falar, aqui em casa vai ser igual à escola agora. A gente nunca consegue. Mas sabe que em casa eu já fiz isso. Antes eu mudava. Ai, não quer comer, vai ficar com fome, então mamãe vai fazer um omelete rapidinho. Então, além do almoço, eu fazia outra coisa. Agora já faz um tempo que eu cortei o outra coisa. Então, eles já sabem que se não comer o que tem na mesa, só na próxima refeição. Sim, olha, tá certíssima. E tem mais mensagem aqui dos telespectadores, é da Debbie Brito, de Guarulhos, São Paulo. Fiz a introdução alimentar com a minha bebê aos 6 meses, método BLW. Ela sempre experimentou de tudo, mas nunca comeu muito. Hoje, ela tem 2 anos e só come frutas e legumes e olhe lá, nem besteira ela come, gosta muito de mamar. Será que é o suficiente? Não, não é. De cara, a gente já pode dizer que não. Ela adotou uma abordagem Baby-led Weaning, que é uma sigla em inglês. O BLW, né? Isso, que é você oferecer os primeiros alimentos para a criança sem uso de colher, com o uso das mãozinhas do bebê. E hoje, com 2 ou 3 anos, ela precisa de cereais, de carnes, de fontes lácteas, de uma alimentação muito mais variada. Só o leite materno nessa faixa etária, frutas e legumes, não oferece o que o bebê precisa. A gente fica achando que o verdinho é saudável, mas é o que a gente tá falando aqui desde o início do programa, uma alimentação equilibrada, um pouco de tudo, né? E olha, a Ana Carolina Silva, de Itaquaquecetuba, São Paulo, escreveu o seguinte: minha filha Ana come absolutamente de tudo, adora frutas e legumes, troca qualquer bolacha por uma maçã. Só que ela não pega peso, já faz pelo menos 3 meses que ela está no mesmo peso, 10,5 kg.
ela precisa tomar um complexo vitamínico? Não. A criança chega um certo tempo que ela para de ganhar peso. No primeiro ano de vida, ela triplica o peso e depois disso ela vai ganhar estatura, mas uma velocidade muito baixinha. Isso não tem nada a ver com vitaminas e minerais. E, Ana Paula, eu fiquei com uma dúvida. Quanto de líquido a criança precisa tomar? Porque a gente sabe que é importante tomar líquidos, mas elas não querem parar de brincar, não querem, né, beber quando estão na escola. Quanto que precisa tomar? Precisa tomar uma quantidade que a criança, a cada 3 horas, tome um pouco. E aí você vai saber, assim, se está calor, tem que tomar mais. Não tem uma quantidade exata. Depende muito. Se o tempo está mais seco, tem que tomar mais. Então, você vai saber pela hidratação da criança. A criança tem que tomar a cada 2, 3 horas, tem que ser oferecido. E a criança demora para gostar de água. Muitas crianças, às vezes, acabam aprendendo com o tempo a tomar água. E acho que nós, mães, temos que lembrar os filhos de tomar água, né? Mas sabe que os meus gostam muito de água. Eu tenho uma garrafa para cada um na geladeira e aí eles sabem que durante o dia eles têm que tomar aquela garrafa inteira. Cada um tem que tomar a sua. Que aí ele tem uma medida, eu controlo a medida de água que eles tomam. Ótima dica. E no próximo bloco tem mais participação dos telespectadores. O Papo de Mãe está de volta e estamos falando sobre uma alimentação equilibrada. Doutora Ana Paula, a gente já falou dos riscos para o rim, do excesso de sal, de uma alimentação que não está balanceada aí. E a questão do ácido úrico? Em que alimentos tem ácido úrico e de que maneira o excesso também é prejudicial? Então, o ácido úrico, em famílias que têm tendência a cálculo, pode fazer cálculo de ácido úrico. E esse ácido úrico, ele está presente no chocolate, em algumas dessas castanhas, amêndoas. E, às vezes, num excesso de proteína também sobra um pouco de ácido úrico. Então, na verdade, se você tiver uma alimentação balanceada, não vai ter excesso desses alimentos. Amanda, e alguém na sua casa gosta de cozinhar? Porque quando a criança cozinha, né, ela acaba conhecendo os alimentos e ela tem vontade de experimentar o que ela prepara. Sim, é engraçado que lá em casa todo mundo gosta de cozinhar. O meu marido cozinha muito bem, eu cozinho mais ou menos. E as crianças adoram estar com a gente na cozinha. E eles participam de tudo. Então, assim, a parte de colocar os ingredientes sempre é deles. Então, tem até algumas receitas que eles já sabem de cor. E aí, às vezes, eles até falam, nossa, isso aqui tem muita farinha, né? Então, tem que comer menos. Então, eles já vão controlando pelos ingredientes, eles já sabem. E olha, a Natália Marialva, de Campinas, São Paulo, tem uma dúvida. Gostaria que esclarecessem por que alguns pediatras recomendam o uso de compostos lácteos depois de 1 ano, mesmo para crianças saudáveis e que comem bem. Em geral, os compostos lácteos têm uma quantidade de proteína menor quando comparado ao leite in natura. Tanto leite de vaca como leite de cabra. O composto lácteo, ele tem vitaminas e minerais que completam a alimentação da criança que necessita. Então, não são todas que necessitam, né? Precisa ver se necessita. Se ela come bem e tem bom peso. Sim. Gente, foi ótima a nossa conversa. Esse assunto sempre rende. Nós bom. sempre vamos voltar a esse tema. Obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Ah, Priscila, quer deixar redes sociais para quem quiser saber mais do seu trabalho? Claro, Priscila Maximino, meu nome, tanto Facebook como Instagram. Tem vários livros publicados também, Sim. né? E a doutora Ana Paula quer deixar também Instagram, contato? Ana Brecheret. Que é nefrologista, Sou né? nefrologista. Tá ótimo. E você também quer mandar um beijo pros filhos, aproveitar que eles não vieram, manda um beijinho pra eles. Um beijo, criançada. Mamãe já tá chegando. Se comportem. É isso aí, eu nem me iludo. E comam bem, né? Comam bem. A gente espera ter te ajudado, Amanda. Muito, ajudou bastante. E olha, muito obrigada pela presença de vocês. Imagina. Este é o Papo de Mãe. Todos os programas que já foram ao ar, você pode rever no nosso YouTube. Até a próxima.